Começa agora na Santa Cília TV Pessoas de Valor, aquele programa que a gente fala sobre desenvolvimento humano, comportamento e saúde. E claro, a gente sempre tem um rabichinho também sobre recursos humanos, porque afinal é também correlacionado, né, isso tudo, porque os profissionais de RH, eles acabam também cuidando da saúde dos colaboradores e por isso também há 4 anos o programa no ar tem o apoio da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, então já passaram por aqui vários nomes super importantes, né, do RH, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e também comportamento, porque para mim uma coisa está relacionada à outra, e aí então eu estou aqui com a doutora Vanessa, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço o convite. Eu costumo fazer uma pergunta, sempre que a gente brinca da pergunta de $1 milhão, assim, que é uma pergunta mais difícil, mas eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a expectativa de empreendedorismo, porque você, né, trabalha com essa questão da saúde já há muito tempo, né, e aí para mim nutrição, nutrologia, tudo está relacionado de certa forma, à qualidade de vida. E recentemente, assim, alguns meses atrás, você estreou um espaço que trabalha justamente essa questão da atividade física e tal. Vamos começar de trás para frente, depois a gente entra na parte comportamental. Como que é, né, uma médica entrar num espaço, assim, virar empreendedora, empresária nessa área de espaço físico? Traz para a gente um pouco essa expectativa. Bem, não é fácil, né? Porque médico vai um pouco contra isso de ser empresário, né? Mas é uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei. Eu sou uma pessoa que sempre estive no esporte desde muito nova. E aí, na faculdade mesmo, eu fui atrás de coisas que estavam relacionadas ao esporte. Por um momento abandonei, fui fazer ginecologia. E aí, em um certo momento eu falei, não é isso, vou novamente para aquilo que eu pensava, né? E aí, depois de ter feito nutrologia, medicina do esporte, eu comecei a tentar unificar tudo isso que eu gosto, que eu trabalho em um único local. E aí me surgiu a ideia, alguns anos atrás, de montar esse centro de treinamento. Até mesmo por conta da pandemia, ficou um pouco estacionado tudo isso, né? Mas, de repente, quando eu menos esperava, surgiu essa oportunidade. E nesse centro de treinamento eu consegui associar a medicina, né? Colocando medicina do esporte. Leva teu sobrenome ou a impressão? Chama-se CT Miramoto, que é o centro de treinamento Miramoto. Você assina embaixo mesmo, quem for para lá, assina embaixo. Na prática, a gente vê muitas vezes, e a gente fala muito aqui sobre procrastinação. Para mim, a atividade física é onde eu mais vejo as pessoas, assim, porque fica muito explícito essa questão da procrastinação. E aí você liga essa questão da qualidade de alimentação, a questão da nutrologia, tal, a atividade física. Me fala por que é tão difícil sair desse cenário de procrastinação para efetivamente ir lá treinar e parar de fazer dieta a partir de segunda-feira, porque a segunda-feira é o dia oficial, né, de começar a dieta, quando não é depois do Réveillon. Vamos começar a dieta, agora começa o final de ano, todo mundo já começa a falar, agora é o ano que vem e tal, né? Por que essa procrastinação? Eu acho que essa procrastinação é em tudo, né? E na atividade física não é diferente, porque a zona de conforto é um local muito bom, né? É um local onde você se sente bem, agradável, lá você pode tudo, lá não gera esforço, não gera sacrifício, então é um local que tá tudo ok, né? E na atividade física eu acredito que isso aconteça numa intensidade maior, porque quando você vai fazer uma atividade física, você está indo além do seu limite, né? Então, se você é uma pessoa, principalmente, que não gosta muito de atividade física, você sempre vai encontrar uma desculpa para não fazer. Um dia porque está cansado, um dia porque está frio, outro dia porque está chovendo, outro dia porque você tem um aniversário, tem que cuidar do filho, e assim vai. Então você não coloca como prioridade, né? E tudo que você não coloca como prioridade na sua vida, com certeza fica para depois. Parece que a gente tem um pouco de dificuldade de definir essa questão em relação à procrastinação, porque as pessoas ficam assim, eu não faço atividade física, eu até já me matriculei, e a mesma coisa com reeducação alimentar, né? As pessoas vão lá fazer dieta,
mas daqui 1, 2 semanas essa dieta já não vale mais, tal, entra a questão de dopamina, serotonina, um monte de coisas que envolvem o cérebro. Como que você vê isso? Eu acho que as pessoas, elas enxergam a atividade física muito em relação à estética corporal, e isso não é verdade. Então, quando você enxerga em relação à estética corporal, você sempre coloca que, eu não preciso ficar tão bem esteticamente. Não, não é isso. Realmente concordo com você, isso está muito relacionado à nossa qualidade de vida. E quando a gente pensa em qualidade de vida, nós temos sim que colocar em primeiro lugar, né? E isso não só atividade, mas também alimentação. Então a nossa alimentação, ela está muito associada ao que nós fazemos no nosso dia a dia. Então se eu não tenho uma alimentação boa, eu também não vou ter o ânimo, a disposição para fazer tal coisa, seja ela trabalhar, seja ela se divertir ou até mesmo fazer uma atividade. Só que você, como você dá prioridade ao que você consegue encontrar como necessário, e o necessário é sempre trabalhar, né? Então você pega a sua energia e vai para o trabalho. E o que sobra você vai para casa. Tudo que você não quer é ir para atividade física. E na prática, o que é mais difícil? A reeducação alimentar ou começar uma atividade física? Porque aí entra alguns autores que falam sobre a força do hábito, né? E assim, para mim, tanto a aptidão física, né, de a pessoa ter essa curiosidade, querer fazer, né? Porque a impressão que dá, assim, que tem gente que ama acordar 5 horas lá e treinar com o Joel J, então depois ir nas academias e tudo mais. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que falam assim, que retardados acordar 5 e tal, ou então acordar de manhã para treinar. E tem muita gente que treina e muita gente que não treina. E ao mesmo tempo tem muita gente que tem uma alimentação saudável e outras não. E você acredita que isso tem a ver lá com a questão genética, efetivamente? Porque assim, para mim não fica muito claro o que é mais difícil ou mais fácil, começar uma reeducação alimentar e a partir daí entrar uma atividade física ou vice-versa? Eu acho que a alimentação saudável é muito mais difícil do que a atividade física, né? Por quê? Por mais que você faça atividade física, você vai treinar uma vez no dia. A sua alimentação você vai comer várias vezes no dia, né? Então, se eu treino muito, todo dia eu vou para academia, fico lá 1 horinha, ok. Para minha alimentação ser boa, eu vou ter várias refeições, café, almoço, um lanche, um jantar. Então aí entra a dificuldade, né? Então se eu vou me socializar, né? Se eu vou num evento, se eu vou numa festa, então isso também entra. E o fato de você conseguir dizer não para tal coisa fica mais difícil. Não acho que isso tenha a ver com genética, não, porque isso é muito uma questão pessoal, né? Antigamente nós acreditávamos que uma pessoa que vai ter uma doença, ela tem a genética para aquilo e com certeza ela vai ter aquilo e ponto final. Hoje nós sabemos que não é bem assim, que o meio em que nós vivemos e o que nós fazemos está muito mais relacionado ao que vai acontecer conosco do que realmente a genética. Predisposição. Exato. Então, assim, com certeza tem a genética para muitas situações, então a pessoa tem uma, como é que eu posso dizer, uma porcentagem maior, uma chance maior para que algo aconteça, mas que o que vai contar realmente com certeza é o que ela faz no dia a dia dela. Então, se ela treina, se ela se alimenta de uma forma correta, se ela ingere álcool ou se ela prefere ingerir água, né? Se ela usa drogas ou se ela faz uso de suplementos, por exemplo, né? É loucura treinar cedo, mas é loucura também não treinar. Né? É loucura beber todo dia, mas é loucura também você não socializar. Agora, então tudo depende do que cada um quer. Uma questão que eu vejo assim que normalmente tem uma certa conexão assim, por exemplo, com quem treina e começa então a se preocupar, por exemplo, em treinar também em alimentação saudável, né? Sim. Acho que uma coisa puxa a outra, porque eu não vejo, por exemplo, o vegano preocupado em treinar. Aí ele tem uma alimentação saudável. Agora quem treina normalmente fala assim, deixa eu me preocupar também com a alimentação. Isso é um mito ou você vê também essa conexão? As pessoas começam a ver a mudança corporal, começam a ver a mudança no dia a dia. Então, assim, depois que eu comecei a fazer atividade, eu estou mais disposta. É claro, você faz atividade física, você tem liberação de hormônios, de substâncias que te dão mais disposição. E isso faz com que você melhore também no seu dia a dia. Então, você começa a ficar mais dinâmico, você começa a ficar mais alegre, você começa a se enxergar melhor, se gostar mais, né? E acredito que isso também faz você começar a mudar os seus hábitos alimentares.
e aí vira uma bola de neve. Então você treina, você melhora o seu físico, então você começa a se alimentar melhor, você melhora ainda mais seu físico, você tem uma resposta para tudo que você faz no seu dia a dia, e aí você consegue fazer esse efeito borboleta que a gente fala, né? Em neurociência a gente tem uma coisa que a gente chama de regra heurística, que é simplificação. Para o cérebro, para fazer conexões assim, para o cognitivo, ele vai simplificando. Então, às vezes, as pessoas ficam assim, eu queria fazer dieta, tal, mas, pô, minha avó mora lá em Minas, come bacon, tem 110 anos, fuma, tal. Tipo, vou me preocupar com a alimentação. Aí o outro comia salada, tal, teve câncer. Sim. Então, assim, a gente acaba indo buscar modelos para tentar justificar, inclusive, a nossa procrastinação. Qual que é a maior dificuldade que tem na atividade física e na reeducação alimentar, assim, na tua visão? Os dois os dois é a mesma dificuldade, né? A disciplina. A disciplina é a maior dificuldade. Então, a disciplina de você se alimentar corretamente sempre, a disciplina de você ir para uma atividade física sempre, seja numa academia, seja ao ar livre, né? Então, a disciplina, com certeza, é a maior dificuldade. Eu costumo dizer que não é fácil, né? Mas também não é difícil. Mas o se manter é mais complicado, com certeza. Então, emagrecer não é difícil, se manter magro é difícil, né? Ganhar massa muscular não é difícil, se manter com aquela massa muscular é difícil. Essa disciplina de fazer regularmente, né? Exato. E também entra a questão da determinação, né? Porque, assim, se a pessoa não quiser, não adianta, né? Não adianta alguém forçar. Muitas pessoas mudam depois de realmente tomarem um susto ou de ver alguém, né? Então, perder um parente, um amigo muito próximo, né? E resolve querer mudar. Em consultório mesmo a gente vê muito isso, né? Então, pessoas que, por exemplo, vão se aposentar. Então, agora eu vou ter tempo para mim. Então eu vou mudar de vida. Às vezes é tarde, né? Também, né? E às vezes o coração já tá bem... Tá um pouco desgastado, mas sim, enquanto há chance, nós estamos lá para ajudar, né? Então a pessoa resolve mudar e vou dizer que tem ótimas respostas. Então não concordo isso também em relação à idade, porque as pessoas, quando elas querem mudar realmente, elas têm uma boa resposta e conseguem viver melhor. Porque não é o quanto você vai viver, é como você vai viver. Qualidade de vida, né? É qualidade. Então eu vou viver 50 anos, mas como que eu vou viver esses 50 anos? Então os meus últimos 30 anos de vida eu vou viver num hospital? Né? Eu vou viver numa cama, dependendo de alguém, porque uma coisa é a fatalidade, algo que acontece que nós não conseguimos evitar. Outra coisa são coisas que nós buscamos. Se eu bebo, se eu fumo, se eu me drogo, então eu estou buscando aquilo. E a medicina está bem avançada, né? Medicina, farmacêutica e tal. Então, assim, você tem uma indústria que cresceu bastante da saúde para trabalhar a longevidade. Hoje a gente está falando aí, eu dou aula na terceira idade, eu vejo assim as pessoas com 90 anos praticando atividade física e fazendo um monte de coisa, inclusive indo na faculdade quase diariamente e assim, super bem, né? Então não dá mais para dizer, né? Na minha época eu ia visitar minha avó com 50 e poucos anos, ela já fazendo crochê, já era uma aposentada e estava esperando morrer, né? Hoje eu tenho um aluno de 80 anos que está montando startup. Com certeza. As pessoas mudaram muito a visão, né, em relação a isso. As pessoas se cuidam muito mais, fazem atividade, tem muito disso, né? Então, antigamente nós olhávamos uma mulher com 40, com 50 anos, era uma senhora, hoje não é mais. Hoje estão mudando, estão criando, estão se renovando. Então, até mesmo depois dessa pandemia, as pessoas se renovaram, se modificaram, né? Algumas se trancaram, mas outras saíram de casa, né? Começaram a ter uma visão melhor de vida, de trabalho, e acho isso muito importante, porque isso faz com que a gente cresça de dentro para fora, né? Certeza. Eu vou fazer um intervalo muito rápido aqui na Santa Cecília TV. A gente volta em 1 minuto com Pessoas de Valor. Sou Renise Gomes, coach e mentora de líderes. E a gente fala tanto em coach, mas o que é mesmo? É uma metodologia fantástica que leva você ao melhor de si mesmo. E a gente faz um trabalho individual
online com sessões semanais para você desenvolver as suas competências, para você ter clareza do seu objetivo e nós apoiamos para que você chegue lá. E no segundo bloco de pessoas de valor eu não posso, né? Estou aqui com a doutora Vanessa aqui, que trabalha em duas frentes que a gente sempre coloca aqui no Pessoas de Valor. Quando a gente traz aqui ortomolecular, traz Roberto Deves, traz um monte de gente, constelador, de tudo, neurocientista, né? Os montes. E aí de repente a gente sempre fala, poxa, atividade física, poxa, nutrição. E aí não tem jeito, né? A resposta de um cérebro saudável está diretamente ligada à questão nutricional e também de oxigenação, como a gente falou no primeiro bloco e a gente já teve vários momentos que a gente se aprofundou aqui, inclusive quando vem o Alexandre Quartos, que é ortomolecular, tal, essa questão da célula. Para mim, nutrição hoje está muito avançada do ponto de vista científico e também de entender o que cada coisa, cada substância faz para o organismo, desde da molécula ali, da questão, né, da célula, até o organismo como um todo. A gente sabe que se a gente se alimentar bem, se a gente tiver uma boa dieta e tal, a gente vai ter uma boa resposta orgânica. A gente no primeiro bloco terminou o primeiro bloco falando que hoje a gente já tem pessoas que vão viver mais 100 anos, ou seja, a longevidade é uma realidade. Qual é, na sua visão, dentro desse campo, principalmente nutricional, que a gente fez mais descobertas ou que de certa forma está mais avançado, assim, porque outro dia eu vi um apresentador de televisão falar assim, eu acordo e tomo 19 suplementos. Aí eu falei assim, nossa, né? E não eram remédios, é suplemento. A suplementação já é uma realidade, assim, do ponto de vista nutricional, porque eu lembro que eu ia numa nutricionista, não nutrólogo, eu ia numa nutricionista quando eu era mais jovem, e aí ficava, não, você tem que comer frutas, tem que comer salada, tal, e hoje assim, tem comprimido para melhorar o desempenho do cérebro, tem uma gotinha para melhorar a reposição hormonal, tal. Como que é isso? Assim, a ciência veio para ficar mesmo nesse campo da nutrologia? Eu espero que sim, né? Eu espero que tenha vindo para ficar. Espero que as portas se abrem cada vez mais e a gente consiga ir sempre além, até conseguir curar as pessoas de inúmeras doenças que hoje em dia vêm aparecendo, né? Alimentos sempre vamos ter em grande quantidade, porém a qualidade do alimento não é mais como era antigamente, né?
Então, o nosso solo foi modificado e isso fez com que a qualidade do nosso alimento também tenha sido modificada. Do ponto de vista nutricional. No ponto de vista nutricional, exatamente. Então, às vezes a suplementação entra na deficiência de alguns nutrientes. Então, às vezes eu não consigo ingerir tudo que eu preciso de nutrientes, eu não consigo ter acesso, né? E aí a suplementação entra nesse sentido. Com certeza são muitos nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas. E aí entra o serviço do médico em relação ao que tomar, né? Porque uma coisa é você tomar um suplemento, comer um alimento. Então você vai ter todos os tipos de nutrientes em um alimento? Sim, vai ter. Só que quando você precisa de uma reposição, aquele alimento não tem a quantidade suficiente para conseguir repor. Demoraria, né, no caso, né? Demora, é igual às vezes, né, às vezes eu estou pedindo um exame e falo, ó, você está com a vitamina C baixa. Nossa, mas eu chupo uma laranja todo dia. Ok, sem problemas nenhum. Só que, infelizmente, a quantidade de vitamina C que nós precisamos não é o suficiente em uma única laranja por dia. Claro que tem outros alimentos que vão ter vitamina, mas não o suficiente, muitas vezes, para reposição. E o próprio estilo de vida também, né? Porque, assim, a gente acaba, assim, se a gente for imaginar, né? Quando a gente está de férias, por exemplo, que a gente vai num resort, e aí tem aquele café da manhã que a gente tem praticamente todas as vitaminas, suplementos que precisam ali organicamente. Aí depois no almoço né? Aí tem o café da tarde, ou chá da tarde, jantar, ou seja, você tem uma alimentação mais regrada, embora de férias, e assim, no teu dia a dia, quiçá a gente toma café de manhã, né? Porque a gente já sai correndo, aí no almoço a gente acaba comendo no quilo, a gente nem vê o que a gente come, né? Na prática, quer dizer, fica realmente difícil buscar no alimento essa reposição do que o corpo precisa. Né? Sim, com certeza. Hoje em dia, principalmente quem come fora, né? Muitos alimentos são congelados, muitos alimentos industrializados. Então, por mais, eles não deixam de ter nutrientes, mas eles passam a ter uma quantidade menor. E isso vai repercutir na gente. Um exemplo bobo, eu tomo um suco de abacaxi, eu peguei um abacaxi e fiz um suco de abacaxi. Tem lá uma capacidade nutricional. Se eu pegar, por exemplo, aquelas polpas congeladas de abacaxi, bater no liquidificador, já não é a mesma coisa que eu estar tomando um suco de abacaxi, por exemplo. Não é. Aí eu já teria que ter uma complementação ou uma suplementação. Exato. Por exemplo, a vitamina C mesmo é uma substância que ela oxida com muita facilidade. Então, só o fato dela estar exposta à luz, dela estar congelada, ela já vai ter uma redução na quantidade de vitamina. Então, até mesmo no modo de preparo, no armazenamento, já vai ter uma deficiência. E tem isso do trabalho também, né? Então, vamos supor, em relação à vitamina D. Então, se eu trabalho no consultório, no escritório, se eu trabalho numa sala trancada, eu vou ter uma quantidade de absorção. Se eu trabalho na rua, se eu trabalho vendendo algo, se eu trabalho debaixo do sol na praia, então eu vou ter uma exposição diferente. Então, até mesmo a forma que você trabalha, o que você faz no seu dia a dia, também tem relação com o quanto você está ingerindo de alimento e o quanto você também está absorvendo, no caso, por exemplo, da vitamina D. E aí, se somar esse lado bomba, você fica o dia inteiro no escritório e aí a tua alimentação é péssima. E ainda somado a isso entra a questão do sedentarismo. Porque aí você pega uma médica, por exemplo, ou uma dentista, uma profissional que está sentado o dia inteiro atendendo um paciente atrás do outro, porque é uma loucura a rotina. Aí ele está lá o burnout, porque o estresse de você ter a resposta certa para cada paciente que entra lá. E aí você já não está se alimentando bem, está comendo um sanduíche no intervalo entre um e outro. E aí a atividade física esquece porque não tem tempo, ou seja... A gente tá num círculo ali do cachorro correndo atrás do rabo. É exatamente isso. E pior é que ninguém nunca ganha. Então, se alguém não parar, né, e tentar fazer diferente, vai ficar sempre assim. Porque o trabalho nunca acaba. Né? Então, ou você para e prioriza um tempo para você, ou você vai estar sempre trabalhando com certeza. E isso para tudo. Você falou um pouquinho de vitamina D, né? A gente teve, embora a gente já esteja assim, olhando de passado, né? A questão de Covid, de confinamento, mas a gente teve muitas sequelas
eu vi pelo lado emocional, né? Eu trabalho com mindfulness, atenção plena, assim, a quantidade de pessoas que hoje estão lá com SPA, síndrome do pensamento acelerado, TDAH, coisas que estão aparecendo, ansiedade, síndrome do pânico, né? Um monte de quadros aí que tem a ver com essa coisa de ter ficado um bom tempo em confinamento ou com medo, né, da morte, que estava muito próximo ali. No caso do confinamento, tem alguns aspectos físicos dessa coisa da atividade física que eventualmente algumas pessoas já não tinham facilidade em fazer atividade física indo numa academia. Aí dentro de casa esquece, né? Porque aí era muito difícil ter essa mudança de comportamento, mas principalmente do ponto de vista nutricional, porque aí ficando mais dentro de casa, por exemplo, não teve exposição ao sol, ao ar livre, essa coisa toda. Você percebeu algum aumento, alguma sequela, por exemplo, dentro desse lado? Assim, por exemplo, aumento de osteoporose ou coisas do tipo? Vitamina D principalmente, né? Então, em forma de diagnóstico, não dá para nós identificarmos ainda, porque é uma coisa que vai acontecendo a longo prazo, né? Então, você não tem uma deficiência hoje e no dia seguinte você já tem uma, por exemplo, osteoporose. Mas, em exames, a gente conseguiu, sim, avaliar essa deficiência. E uma coisa que aconteceu muito foram fraturas, né? Então, pessoas idosas, principalmente, ficaram muito sozinhas em casa. Então, com isso de que não pode chegar perto, não pode abraçar, não pode beijar, os idosos ficaram em casa sozinhos, trancados. Nem todos tinham autonomia, né? A maioria, né, não tem autonomia, a maioria não saía para fazer absolutamente nada. Então, acabou que essa deficiência de vitamina D foi enfraquecendo os ossos e passaram a ter mais fraturas. Então, isso nós identificamos em consultório, sim, o aumento do número de fraturas em idosos, né? E aí, claro, outras situações de ficar doente com mais facilidade, de ter problemas depressivos, imunidade, né? Então, tudo isso aconteceu, sim, com essa pandemia. Em relação à atividade física, eu vi os dois extremos, tá? Então, eu vi pessoas que não faziam atividade física porque não tinham tempo e quando começaram a trabalhar em casa, passaram a ter mais tempo e começaram a fazer atividade, né? Pessoas que compraram bicicleta, por exemplo, começaram a fazer caminhada, então foram pedalar, foram fazer as coisas. E aquelas que até faziam, só que aí por medo começaram a ficar em casa e deixaram de fazer tudo. Então, nós tivemos em consultório aquelas pessoas que melhoraram muito esteticamente e em termos de qualidade de vida por conta da atividade física e as que pioraram muito, né? Poucas conseguiram se manter. Então, isso que eu vi muito em consultório, que foi uma coisa diferente até. Agora eu comentei que você viria com uma aluna da terceira idade e ela falou assim, pergunta isso. Então é uma pergunta sobre encomenda que é assim, a gente tem frutas, tem legumes, tal, verduras e tem os orgânicos, assim. Realmente é uma diferença, assim, por exemplo, se as pessoas que estão nos assistindo tiverem condições de consumir orgânico, é vero isso ou é marketing? Porque às vezes eu fico pensando, poxa, eu vou no supermercado ou vou numa feira, o orgânico é bem mais caro. Assim, eu entendo porque tem a ver a questão da escala, a produção, essa coisa toda, mas vale a pena do ponto de vista, né, de uma médica nutróloga, falar assim, do ponto de vista nutricional, vale a pena? É um bom investimento? Com certeza. Sempre que a gente investe na nossa saúde, é sempre um bom investimento. Vale muito a pena, porque realmente a qualidade do alimento é melhor, né? E nós não temos os agrotóxicos, que são substâncias que você coloca nas frutas, legumes e verduras, né? Com o intuito de diminuir as pestes, né? As coisas que vão lá para agredir a plantação e assim acabar diminuindo, né? E isso faz com que esses agrotóxicos façam com que o que nós chamamos de disruptores, que são substâncias que entram em nosso corpo para fazer toda aquela mudança, aquela bagunça. E esses disruptores, é claro, nós encontramos em inúmeras situações, em várias substâncias. Então, por exemplo, um alimento queimado, um copo quente, quando você coloca o cafezinho no copo de plástico, né? Quando você queima uma vela, um incenso, aquela fumaça. Então, tudo isso são disruptores, tá? E os agrotóxicos, essas substâncias que nós colocamos nos legumes, verduras e frutas, fazem isso. Então, se nós não temos isso, com certeza nós vamos ter uma qualidade não só de nutriente, quanto também não vamos ter essa agressão devido a essas substâncias. Perfeito. Doutora,
Vanessa, obrigado pela tua presença aqui. A gente fica com pessoas de valor e na semana que vem nós estamos de volta aqui na Santa Cecília TV. Até lá!